Sabe aquele sonho que a gente acorda e pensa, mas o que foi isso? Um sonho que parece totalmente sem pé nem cabeça? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na lógica secreta que existe por trás desses mistérios todos, usando as ideias da psicanálise para tentar entender o que a nossa mente está de fato querendo dizer. Essa é a grande pergunta, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Acordar depois de uma noite cheia de imagens que simplesmente não se conectam, não fazem sentido, e aí fica aquela pulga atrás da orelha. Será que existe alguma ordem, alguma lógica por trás desse aparente caos? Então, segundo a psicanálise, a resposta é um grande sim. Sonhos não são coisa do acaso, não. Eles funcionam, na verdade, como uma mensagem secreta, que vem lá do nosso inconsciente. E ela vem toda codificada para conseguir passar por uma espécie de sensor que a gente tem na mente. Ok, então como a gente decifra esse código? Para entender essa linguagem secreta dos sonhos, vamos olhar para dois mecanismos principais. O primeiro deles a gente pode pensar como um processo de troca, sabe? Onde o sentido de algo é transferido, é passado para frente. O nome técnico desse primeiro mecanismo é deslocamento. A lógica é a seguinte: a mente pega uma emoção muito forte ligada a alguma coisa ou pessoa, algo que talvez seja difícil de encarar de frente, e simplesmente transfere essa emoção para um outro símbolo, um símbolo que parece mais neutro, menos ameaçador. E aqui está o pulo do gato. A carga emocional, a importância daquela ideia, continua a mesma. Ela não se perde. O que muda é só a cara dela, a imagem que a representa no sonho. O significado fica, o símbolo troca. E essa troca pode ir longe, viu? É quase como uma corrente. Vamos pegar um exemplo clássico. Pensa num sentimento reprimido, como uma agressividade em relação à figura da mãe. A mente não vai mostrar isso de cara. Em vez disso, ela começa a deslocar. Mãe tem a ver com casa, casa tem a cozinha tem o fogão remete à comida. No fim das contas, a emoção original está lá no comecinho da linha, mas o que aparece no sonho é outra coisa. E essa frase, que vem da nossa fonte, resume isso de um jeito perfeito. O significado, que é a emoção, o sentimento, é o fio condutor que une todos esses elos. O que muda é a aparência de cada elo, o símbolo, o que a gente chama de significante. Muito bem, agora vamos para o segundo mecanismo principal, que trabalha de uma forma, bem, diferente. Se o primeiro era sobre trocar símbolos, esse aqui é sobre fundir ideias. O nome dele é condensação. E aqui a lógica se inverte totalmente. Em vez de uma única ideia se espalhar por vários símbolos, a mente faz o contrário. Ela pega várias ideias diferentes, várias emoções, várias memórias e condensa tudo numa única imagem, num único símbolo poderoso dentro do sonho. A palavra-chave aqui é economia. É como se a mente quisesse otimizar o espaço, sabe? Ela pega diversas correntes de pensamento e concentra todas elas num ponto só. É um processo de fusão para ter máxima eficiência. E olha só como a condensação pode criar umas conexões que parecem bizarras. Veja este exemplo. Começa com o conceito mãe. Mãe leva a casa. Só que a mente não para por aí. Ela segue a essência do conceito. Casa é uma estrutura de construção que leva a prédio, que por sua vez leva a arquitetura, e de repente no sonho aparece o Oscar Niemeyer. A emoção ligada à mãe e a ideia de um arquiteto famoso se fundiram. É justamente esse processo, essa condensação, que explica por que os sonhos muitas vezes parecem surreais. A mente está o tempo todo conectando coisas que, na nossa lógica do dia a dia, não teriam absolutamente nada a ver. Certo. Então, para deixar tudo bem claro, vamos colocar os dois lado a lado. Vamos comparar como esses dois processos constroem a arquitetura dos nossos sonhos. Esse quadro resume tudo de forma brilhante. De um lado, no deslocamento, a lógica é de uma corrida de revezamento. Um único significado, o bastão, vai passando de mão em mão para vários símbolos diferentes. Já do outro lado, na condensação, a imagem é um funil. Vários significados diferentes são derramados juntos e saem como uma coisa só, um único símbolo. São as duas lógicas opostas que formam nossos sonhos. Tá legal, mas por que tudo isso importa, afinal? Entender esses mecanismos não é só um exercício intelectual. É, na verdade, uma ferramenta poderosa para a gente olhar para dentro. Porque, no final das contas, entender o deslocamento e a condensação nos dá um tipo de mapa do nosso próprio inconsciente. Esse mapa revela que por trás de todo o caos aparente dos sonhos, existe sim uma estrutura, existe uma lógica própria. E isso se torna uma ferramenta incrível para a gente entender como a nossa mente funciona e começar a decifrar desejos e medos que muitas vezes a gente nem sabe que tem. Então fica aqui uma reflexão final. Na próxima vez que um sonho totalmente sem sentido aparecer,
talvez valha a pena olhar para ele com um pouco mais de atenção, porque talvez seja justamente ali, no que parece mais ilógico e absurdo, que esteja a mensagem mais importante.